No Brasil existem mais de 300 espécies de abelhas e o que muita gente não sabe é que elas ajudam, contribuem para a produtividade das plantações. Apicultor e agricultor precisam caminhar juntos. E aqui comigo está hoje Gustavo Bijos, que é apicultor há mais de 30 anos. Bem-vindo, Gustavo, ao nosso programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade por esclarecer esse ponto tão importante aí. E eu queria que você falasse um pouquinho como é que o apicultor pode ser aliado, a apicultura, no caso, pode ser aliada, né, das plantações, da pecuária, da agricultura, e como é que o produtor rural precisa entender isso? Perfeito. Primeiro, existe aí uma desinformação generalizada, né, tanto para apicultores quanto para agricultores ou pecuaristas. A abelha ela é responsável por cerca de 85% da produção de alimentos no mundo. Nossa! Não significa que se as abelhas sumirem amanhã nós vamos morrer de fome, né? Porque algumas culturas não têm a necessidade de ter abelha polinizando. Porém, elas mantêm uma produtividade adequada e às vezes muitas vezes aumentam essa produtividade, produzindo alimentos mais baratos e mais acessíveis à maioria da população do mundo. Então, as abelhas, de fato, isso com pesquisa, não é exagero, mas as pesquisas comprovam que a maior parte das plantas são polinizadas pelas abelhas. Porém, o agricultor, agora começou, né, a chegar esse conhecimento ao agricultor. E para o apicultor ele já sabia disso, porém ele não sabe ainda como potencializar isso, como oferecer um serviço de qualidade chamado de serviço de polinização. É o aluguel de colmeias em que o apicultor aluga suas colmeias para o agricultor e o apicultor instala essas colmeias em determinada cultura. De forma estratégica. Dependendo da cultura, o enxame tem que chegar diferente. Às vezes, algumas culturas têm que chegar o enxame em crescimento, ou o enxame tem que chegar pronto para produzir, e em locais também estratégicos para que as abelhas possam fazer o forrageamento adequado e atingir um aumento aí de produtividade esperado. Então, tem toda essa questão, né? E o agricultor também ele desconhece, a maior parte dos agricultores desconhecem. E há ainda uma rusga, ainda uma interferência aí em que o apicultor não gosta dos defensivos, porque matam as abelhas. Isso é fato. Porém, se o agricultor e o apicultor caminharem juntos, você consegue produzir, e nós temos já inúmeros exemplos dessa parceria bem-sucedida não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gustavo, e de que forma na prática acontece a polinização? Como é que ela é feita? Perfeito. Todas as abelhas elas têm alguns pelinhos, né, pelo corpo e elas vão atrás de alimento natural. E os dois alimentos principais da abelha são o néctar, que as flores produzem internamente, e o pólen, que geralmente é produzido externamente, na flor. Quando a abelha vai buscar o néctar para transformar em mel, ela acaba passando nas estruturas onde o pólen está concentrado e sendo produzido pela planta e pela flor. Então, ela se suja, vamos dizer assim, é uma palavra meio estranha, mas ela acaba... se lambuza. O pólen ele é um pozinho, então ele agrega na abelha e fica em todo o corpo dela enquanto ela está mexendo na flor para sugar o néctar. E o pólen é o gameta masculino das flores, das plantas. É como se fosse o espermatozoide. Então, a abelha pega esse pólen e vai visitar outra flor para buscar o néctar da outra flor para fazer a carga de néctar dela. Que legal. E esse pólen, então, ele é levado também para outra flor. E quando ela mexe para poder pegar o néctar, parte desse pólen cai dentro da flor em direção ao ovário da flor, onde ocorre a fecundação. E aí é onde a gente tem frutos perfeitos, formados, né, de uma forma perfeita, onde a polinização é bem feita. A gente tem frutos, desde grãos e frutas mesmo, mais pesadas, mais saborosas e num formato assim perfeito. E é isso que ocorre nessa polinização. Esse é o processo. Então, a abelha é o animal que melhor faz esse trabalho de polinização e na maior parte das culturas.
Que interessante, né? É um mundo bem curioso. E, Gustavo, as abelhas, elas estão mesmo correndo risco de extinção? O que contribui para isso? São os agrotóxicos, são os desmatamentos, né? Fala um pouquinho também como o produtor rural pode se antecipar para ser auxiliador, né? Para que isso não aconteça. Perfeito. Excelente pergunta, porque há também uma desinformação a respeito dessa questão generalizada, né? As abelhas, na verdade, elas não estão sumindo. O que nós temos são assim, ocorrências pontuais onde o agricultor e o pecuarista não seguem à risca as orientações para o uso desses produtos. Então, tem agricultor que mistura produtos sem orientação técnica, passa num momento em que não é adequado ou com uma deriva em que vai levar esse produto até as colmeias e outros fatores também contribuem. As abelhas não estão em perigo de extinção. No caso da Apis mellifera, que é essa abelha que a gente trabalha com mais, que a maioria trabalha no mundo todo. O grande problema, invisível, são as abelhas nativas sem ferrão. As abelhas brasileiras, de fato, que estão na mata. Essas também são atingidas por esses produtos e acabam elas tendo mais dificuldade de se reproduzirem do que essa Apis mellifera, que é exótica, ela veio de fora, né? Não é uma abelha brasileira, mas é o que a maioria trabalha hoje em dia. E nós não temos como medir esse impacto nas abelhas nativas ainda, porque não há como fazer um estudo ainda mais aprofundado sobre essa influência dos defensivos na população de abelhas nativas sem ferrão. No caso da Apis, você tem mortalidades pontuais e que podem ser corrigidas, que podem ser minimizadas e até erradicadas, desde que apicultor e agricultor conversem entre si, as autoridades também possam orientar agricultores e apicultores para que possam conviver juntos e produzir juntos, né? O apicultor, inclusive, ele pode produzir mel de uma determinada cultura, por exemplo, girassol, canola, até de soja você produz mel. Tem vários exemplos no Brasil de apicultores e apicultoras. Tem uma muito famosa, que é a Lígia Jung, da cidade de Floresta, ali no Paraná, em que o pai começou há 50 anos a produzir mel e mel de soja, e hoje ela toca a apicultura e a fazenda junto com os pais. Interessante. E ela mostra e prova que é possível nós trabalharmos juntos. Eles têm o apiário dentro da fazenda e aplicam defensivos, porque é necessário até nós termos um dia aí a eliminação desses produtos. Mas hoje, para que todos possam produzir e criar riquezas, é necessário ainda a utilização de alguns produtos. Mas já melhoraram bastante também. Nós tínhamos produtos terríveis, né? Não só para as abelhas, mas para o meio ambiente em geral e para nós mesmos. Hoje, os produtos foram avançando e se modernizando, e hoje está entrando muitos bioinsumos, que esses são produtos naturais e que combatem as pragas, e que hoje a agricultura já usa 20% já de bioinsumos em várias culturas aí no Brasil todo. O que é, para nós, assim, uma felicidade, porque cada vez mais a gente vai ter menos casos de mortalidades. Mas a abelha sofre também com desmatamentos, queimadas, esse uso inadequado e outras práticas. Aí, o avanço também das cidades também tem provocado a eliminação não só das nativas, mas também de algumas Apis mellifera, que é mais fácil nós reproduzirmos do que as nativas, que demora mais tempo, são mais lentas, a reprodução um pouco mais trabalhosa para a gente fazer como meliponicultor, que é o profissional que cria essas abelhas nativas sem ferrão. Gustavo, e eu queria saber, existe vários tipos de produtos, né, a partir do mel, a geleia real, pólen, né, além do mel em si, o própolis, né, e também os sabores diferenciam, né, de acordo com a polinização, né, o sabor muda, a cor. Fala pra gente um pouquinho dessas peculiaridades. Exatamente. O mel tem origem no néctar das flores, que é uma água adocicada,
né? Simplesmente não tem nutriente nenhum ali, é só uma água com açúcares mesmo, e que a abelha suga, começa a processar e a colocar, com todo o trabalho que ela faz biológico, ela começa a colocar enzimas e nutrientes que é da própria abelha. Não tem, eu já vi alguns vídeos do pessoal produzindo mel em laboratório, mas não se compara em nada a um mel realmente natural, que a abelha processa e coloca ali nutrientes, enzimas importantes para o nosso organismo. O mel é caracterizado até como um alimento funcional. E nós temos outros produtos, que são a própolis, que vem de resinas ou brotos jovens de plantas, onde a abelha rói, leva para comer e transforma em própolis. O pólen, ele pode ser somente o pólen mesmo, que ela armazena nos favos, mas também ele é consumido para produzir geleia real para fornecimento para as larvas mais jovens, é como se fosse o leite materno, né, das abelhas, e também é o alimento principal da rainha. A rainha só recebe praticamente geleia real, desde quando era um bebezinho até a fase adulta, durante a vida toda praticamente recebe geleia. E a geleia vem do pólen, né, do consumo, digestão e transformação em geleia real. E temos outros produtos também, como o próprio veneno de abelha, que hoje é utilizado aí para várias questões de saúde, né? Nós temos a cera, que é muito importante também para vários segmentos industriais aí, e para o próprio apicultor. E o mel tem sim várias floradas. E cada florada produz um mel com sabor, cor e aroma diferente. Gustavo, e você trabalha ajudando apicultores a realmente criar um negócio a partir da apicultura, né? Perfeito. Como que você ensina isso, né? Como ganhar dinheiro mesmo, né, nessa área, nesse setor? Excelente pergunta, porque nós começamos... Eu fui, dentro da minha trajetória de apicultura, desde quando me formei em veterinária, trabalho com isso, né, até antes, né, como apicultor, depois como médico veterinário e técnico. E trabalhei muitos anos no Senar ensinando apicultura e depois como consultor também do Sebrae, trabalhando em vários estados, inclusive a campo, principalmente, que é o que eu gosto de fazer. E, ao mesmo tempo, durante esse período todo, eu fui presidente da federação aqui estadual, de 2010 até 2017, e coordenador da Câmara Setorial também da Apicultura aqui do estado, de 2007 a 2017. Então, foi um período de muito aprendizado também. Nós conseguimos realizar muitas ações de profissionalização da atividade. Porém, durante esse tempo todo também, eu percebi que a apicultura, na maioria dos casos, era mais paixão do que negócio. E aí, porque a gente, ao longo do meu trabalho de técnico, eu não via evolução na atividade, em vários sentidos. Em empresas, em mercados, em aumento de produtividade, em aumento de produção total de mel, em produção de outros produtos, em serviços de polinização, e aquilo começou a me chamar a atenção. Por que nós não temos uma apicultura como a Argentina, como os Estados Unidos, como o Canadá, como Nova Zelândia, como a Austrália e outros países europeus, por exemplo, a Ucrânia é o maior produtor, né, de mel da Europa, com muita tecnologia também. E eu falo, poxa, o Brasil com esse potencial gigantesco é o único país que ainda tem condições de aumentar assim e muito a produção de produtos das abelhas e de diversas abelhas diferentes aí, ó. Mas não aproveita esse potencial. E aquilo me instigava. Eu falei, mas não é possível que a turma não está enxergando, né, esse potencial, e a gente vive numa zona de conforto. Por quê? O que produz você vende. Porque a demanda sempre vai ser maior. E isso estou falando demanda mundial de produtos de abelha. Então, desde o mel até a própolis, geleia real, pólen, a demanda é mundial e nós... E é infinita, né? Nós temos vários estudos comprovando. O que eu sempre digo, o que eu afirmo aqui é o que está em estudo. Então, né, não é do meu pensamento aqui. E a demanda sempre foi maior. De todo o período que eu estou na atividade, nós nunca conseguimos atender a demanda de consumo. Por exemplo, o Brasil, se você pegar os dados oficiais, a gente importa mel. A gente importa produto, por incrível que pareça.
e tendo aí esse potencial gigantesco de norte a sul, de leste a oeste. Não há região no Brasil que seja ruim para a produção de mel, tanto de abelhas nativas quanto de apis mellifera. E aquilo me instigava, e dentro da federação, em 2012, a gente tentou implantar rastreabilidade do mel sul-mato-grossense, e o setor não comprou a ideia. Então, hoje, né, praticamente em produção de alimentos, você não fala de produzir sem rastreabilidade. E eu estou falando de 2012. E o setor não comprou a ideia. E nós trouxemos treinamento, tudo mais, gratuito para o pessoal, de uma empresa que acho que até hoje é líder no setor de rastreabilidade de alimentos, e não foi para frente. E aquilo começou a me incomodar um pouco, né? Porque a apicultura, como a gente tem conversado aqui, ela é considerada, se nós analisarmos de fato, a atividade mais importante do agronegócio brasileiro e do agronegócio mundial, porque sem abelha, a produtividade de lavouras, pomares e até da produção de carne e de leite vai cair. E a gente não tem essa noção, né? Não tem, a maioria das pessoas não tem essa noção, e muitos apicultores e meliponicultores também não têm essa noção. Então, a importância da atividade é gigantesca, e eu coloco ela, não por ser da atividade, mas eu coloco a apicultura e meliponicultura no topo da cadeia do agronegócio. Abaixo dela vem todas as outras atividades, agricultura, pecuária, que uma depende da outra. Sim. E sem abelha, a gente vai produzir menos. Produzindo menos, menor receita para o país, alimentos mais caros e a população se alimentando de forma inadequada com produtos ultraprocessados, que são os mais acessíveis, infelizmente. E a comida vai ficar mais cara. Então, o peso que uma abelha tem no agronegócio mundial ela é imprescindível. E nós não tínhamos esse olhar. E como eu falei anteriormente, quando você fala, vou entrar para a apicultura, a maioria entra porque acha bonita essa imagem, a produção de mel, a natureza, etc. Mas a maioria entra sem um planejamento. Só pela paixão, Só né? pela paixão. Não pelo E negócio. aquilo ali fica patinando, e a pessoa colocando dinheiro. E no final, algumas pessoas vão falar o que eu ouvi quando eu decidi, como médico veterinário, finalizando a medicina veterinária, trabalhar com abelha. O que fez você decidir entrar nesse setor? Bom, primeiro eu estava procurando uma atividade que fosse compatível com a faculdade, mas na área de produção animal. E pesquisei junto com um amigo lá várias atividades que coubessem no bolso de um acadêmico de veterinária, né? E nós chegamos à conclusão que trabalharíamos com leite de cabra, que na época estava no auge, preço bom, fácil de produzir até relativamente. E no final, para resumir a história, ficou a produção mais simples possível ficou muito acima do que nós tínhamos para investir. E no mesmo dia que eu desisti, fui em outro grande amigo, também veterinário, estava cursando veterinário também, e ele estava pintando caixa de abelha. Falei, o que é isso? Eu falei, caixa para abelha. Falei, como é que funciona? Assim, assado. Falei, você topa fazer uma parceria? Esse investimento entra no bolso, né? Cabe no bolso. E ele falou, tá, perfeito. E aí eu comecei, e nesse primeiro ano, como a maioria, deu tudo certo. Sem trabalho nenhum, só deixei as abelhas lá na chácara da mãe dele. E elas trabalharam. E elas trabalharam, produziram pra caramba. Nós vendemos esse mel depois, todo ele, né? Foi uma boa produção. E eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida de uma atividade. Falei, bom, é isso aqui eu vou trabalhar. Mas eu gostei do dinheiro que ela deu, né, no primeiro ano. E aí veio o segundo ano em que choveu praticamente o ano todo e não produziu quase nada de mel. E ali eu comecei a ver caixa vazia, caixa derrubada, caixa atacada por cupim. Eu falei, bom, então acho que não é tão bonito, não é assim. tão, sim, tão né? fácil, tão não é simples. tão fácil. E aí o mais importante é que no primeiro ano que eu comecei, em 97, eu já entrei numa associação, de imediato, assim. E ali o pessoal falou, olha, você tem que fazer um curso. Só que nós teremos um encontro sul-mato-grossense, o segundo encontro sul-mato-grossense em 1999, aqui em Campo Grande. E ali eu estava na dúvida com o que trabalhar na veterinária, eu estava até preocupado e ansioso, né?
porque eu entrei para trabalhar com gado de corte, que era a cultura antigamente, né? O homem veterinário vai trabalhar com gado de corte, bovino de corte. Se falasse bovino de leite, o cara já era estranho, né? E aí, nesse encontro, eu comecei a ver as palestras e aquilo começou... Falou, poxa, não sabia que precisava fazer manejo. Pô, o cara produzindo pólen, não era só mel que a abelha produzia? Pô, que bacana. Cosméticos com produtos das abelhas. Foi vendo abrindo um leque, isso, né? Que legal, né? Aí veio outra palestra sobre nutrição de abelha. Eu falei, como assim? Olha. Ração balanceada para abelha? Fazendo os cálculos. Então eu falei, uma empresa vem comercializando já uma ração balanceada para abelha. Eu falei, fantástico, que coisa incrível isso. E no final, o que realmente a atividade me ganhou mesmo foi quando veio a palestra sobre doenças de abelha. Eu falei, não acredito. A abelha tem doença? Não sabia, não acredito também. Tem doença. E ali eu falei, é isso que eu quero trabalhar. É com isso que eu quero trabalhar. E fiquei tão empolgado que já fui falar para professor, pai, mãe, namorada e todo mundo, amigos. Falei, descobri o que eu quero. Tô apaixonado, né? Tem um potencial gigantesco, assim, assado. E naquele momento eu recebi, assim, aquelas mensagens, assim, de apoio, de motivação, né? Num começo, assim, numa atividade que poucos conheciam, né? Mas aquele apoio foi fundamental para eu ficar na atividade e crescer na atividade. Foi assim, você tá louco? Você vai morrer de fome. Isso é uma atividadezinha. Isso não dá dinheiro. O único que me apoiou de fato foi meu pai, só para você ter uma ideia. Que sentou comigo e falou: o que você quer trabalhar daqui para frente? Você vai fazer um estágio final, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, pai, descobri, é abelha. Estou apaixonado e quero trabalhar com apicultura. Ele falou, pois então que seja abelhas. Ele nem perguntou, você tem certeza? Meu Deus, isso aí dá dinheiro. 5 anos fazendo veterinário para trabalhar com abelha. Meu pai falou assim, então que seja abelhas. E aquilo, para mim, bastou de motivação. E aí, porque ele sempre nos ensinou para sermos felizes, para trabalhar naquilo que a gente ama de verdade, porque a gente nunca vai trabalhar. A gente só vai se divertir. Exato. Tem muito trabalho, né? Mas a gente trabalha com prazer. E assim começou a minha história na apicultura. E a gente vê o brilho dos seus olhos a gente fala, mas continua apaixonado, né? Paixão sempre vai ter. Mas o que eu vi ao longo desses anos é que o apicultor entra, o interessado, ele entra na atividade por tudo isso, porque realmente é uma atividade apaixonante. Se você está no campo e vê um enxame se desenvolvendo, tendo toda essa contribuição para a humanidade, a gente se sente também, poxa, que bacana, eu estou fazendo algo pelo mundo de fato. Deixa eu puxar um gancho aí para essa observação. É um mundo curioso mesmo, né? Para gente que está fora, imagina para quem realmente estuda com intensidade. E é o que você falou, é algo que encanta, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga dentro da natureza, Deus, a fé, porque é muito difícil alguém que trabalha com agronegócio não ter uma fé, né? Com porque certeza. é tudo muito, às vezes, explicável, mas inexplicável ao mesmo tempo, né? Exato. É um ponto bastante importante e o que eu deixo até de mensagem para o pessoal, quem quiser entrar na apicultura ou na meliponicultura, entra não para produzir mel, mas entre e pense como negócio primeiro. Porque todo o negócio exige de você um bom planejamento, planilha de custos e para tomada de decisões mais assertivas. Tendo esse panorama, colocando tudo na ponta do lápis, aí você decide entrar para a apicultura, fazendo cursos e tudo mais. E é o que eu hoje oriento que eu chamo de associação online de apicultores, que é o Clube Tecnoapps, que é onde a gente orienta o pessoal dessa forma. Os apicultores que já estão na atividade nunca fizeram planilha, não sabem nem quanto custa produzir 1 quilo do seu próprio mel, para aqueles que estão entrando na atividade já entram de uma forma muito profissional. Então, hoje, meu papel é esse e também ajudar a aumentar o consumo de mel e tudo mais com uma campanha que nós criamos, que é o Apis+, que é uma campanha não só de divulgação, mas de apoio à atividade e até combate a produtos adulterados.
Mas voltando à sua pergunta em relação a Deus e tudo mais, bom, a natureza já responde, né, para a gente que, de fato, nós temos um Criador. Assim, é muito difícil acreditar que isso aqui foi feito né? Aleatoriamente. Tudo a abelha, inclusive, é uma perfeição. Assim, a cada detalhe nós vemos. E todo dia a gente aprende alguma coisa. Né? E quando a gente vai para o campo, e eu falo que é uma coisa que está faltando já para o ser humano. O ser humano está perdendo esse contato com a natureza. Sim. E aí nós vemos aí ó, cientificamente comprovado, a população adoecendo de diversas doenças que nós não tínhamos antigamente. Não que eu queira voltar no passado, porque eu sou muito entusiasta da tecnologia, da evolução humana, mas tem que ter uma evolução ainda com um pezinho na terra. Isso. Porque a natureza tem uma energia, que eu chamo de Deus, né? E que realmente deixa a gente volta assim com outra energia do campo. Uma outra energia depois de você trabalhar com as abelhas. Mesmo que você está um pouco lá preocupado, ansioso, você vai trabalhar com abelhas, você volta assim diferente. Com certeza absoluta. Eu tenho um amigo, inclusive, que montou uma empresa. Ele começou como um produtor e montou uma empresa hoje de sucesso, né, na área. E ele chegou para mim um dia assim e falou: cara, eu invejo você, porque, olha, eu inventei isso daqui, né? Graças a Deus está indo tudo bem agora, né? Depois de muito sacrifício também, mas eu queria muito voltar para o campo. O campo é mágico, é fantástico e é divino, porque você está, por exemplo, dirigindo, de repente você vê um pôr do sol que poucos terão a oportunidade de ver. Você vê uma lua que também poucos verão, porque você está voltando do apiário às vezes. Você vê os animais, você escuta só o barulho da natureza. Traz uma paz que a gente não explica, né? É inexplicável. E eu, com certeza, eu sou muito crente em Deus. E todos os dias eu agradeço por estar na atividade que eu escolhi, mesmo diante de tantos desestímulos, né, no início. E de outros desafios que apareceram também ao longo dessa caminhada toda até agora, e pretendo caminhar por muitos anos ainda dentro da atividade. E os desafios sempre aparecem, mas a gente vai para o campo, faz as nossas orações lá também e volta agradecendo o dia que você teve, e com certeza alguém está olhando por você e te permitindo, né, ter esse privilégio de ter um contato mais próximo com Deus. Não tenha dúvida disso. O bate-papo tá muito bom, agradeço, Gustavo. Dá para ficar conversando aqui o dia inteiro, né? Com certeza. E eu queria falar que você deixasse uma mensagem. A gente precisa entender aqui hoje que a gente precisa ser mais amigo, né, das abelhas, né? A gente precisa estreitar esse laço, mas deixe uma mensagem final sobre a conscientização, né, desse setor. Bom, como eu disse, eu considero a abelha um animal, a cultura, a apicultura no caso, e a meliponicultura, como o ápice do agronegócio, da pirâmide do agronegócio. A abelha está no topo. Isso as pessoas precisam entender. É um animal, a Apis mellifera é um animal que causa acidentes, então as pessoas não devem, quem não tem conhecimento, tentar mexer com isso, né? Chamar as autoridades ou para os próprios apicultores, às vezes, para resgatar, e lembrar que elas são aí, imprescindíveis para a produção de alimentos de alta qualidade, peso, valor, e conseguem, com esse aumento de produtividade, produzir alimentos mais baratos e acessíveis para a população do mundo todo, incluindo carne e leite também, porque ela poliniza alguns tipos de plantas que são alimento para os animais de corte e de leite. Uau. Sem as abelhas, esses animais vão comer menos, né? A gente vai ter menos sementes viáveis dessas plantas e a produção vai cair, e aí carne aumenta, leite aumenta de preço e a gente tem mais dificuldade de ter acesso. Então as abelhas são importantes até na produção animal também. Então o recado que eu deixo é isso: preservem as abelhas, cuidem das abelhas, procurem se informar em relação aos produtos, né, a idoneidade dos produtos. Nós temos um desafio muito grande em relação aos produtos adulterados e falsificados, mas procurem as associações, as cooperativas de apicultores,
as entidades que lidam com agronegócio, para você ter mais informações e consumir saúde, porque todo o alimento que a abelha produz é totalmente saudável, né? Pode consumir tranquilamente, e cuidem das abelhas, e aos agricultores e pecuaristas passem a entrar em contato mais com apicultores e meliponicultores para trabalharmos juntos e conseguirmos aí aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de inúmeras culturas aqui no Brasil, para que a gente possa produzir mais, gerar mais riqueza, não só para os produtores, mas para o seu município, para o seu estado, para o seu país. E todo mundo sai ganhando com isso. Gustavo, só para aproveitar para finalizar, na próxima edição, vocês vão acompanhar com a gente uma fábrica de mel aqui em Campo Grande. E é uma fábrica que ela é um mel cru, eles têm menos interferência possível, né? Isso é importante, né? Ele ser menos industrializado possível, o mel, né? Mas a industrialização do mel é basicamente um aquecimento para filtragem. Então, o pessoal também fica um pouco preocupado com o mel de supermercado ou farmácia, mas ele segue um padrão de cor, sabor e aroma, né? Tendo a inspeção e até mesmo um selo do Apis+, garante que esse produto é mel de fato. O problema é você comprar em qualquer lugar, sem rótulo, sem informação, isso é problema. Então, e o mel cru é um nicho de mercado também, é um bom nicho de mercado, porque esse termo ganhou popularidade nos Estados Unidos e hoje ganhou popularidade também no Brasil, e é um nicho de mercado, assim como o mel orgânico, mel de uma florada específica, o nosso mel do Pantanal, que tem selo de identificação geográfica já também. Então, são méis especiais, o mel de melato da Bracatinga lá do sul. Então, é muito assunto. É muito assunto. Vamos deixar para uma próxima muito edição. Produto, mas com certeza vocês vão gostar muito aí de conhecer uma indústria de produtos das abelhas, não tenha dúvida. Obrigada pela participação aqui com a gente. Quem sabe uma próxima edição aqui falando um pouco mais sobre o assunto. E a gente fica por aqui. Até o próximo Giro do Agro 360. Tchau, tchau. Até mais. Tudo de bom.